Caso de Victoria Natalini, um caso brasileiro para vocês. Oi, eu sou a Letícia, trago casos criminais e vocês me pediram muito sobre esse caso, então antes já se inscreva no canal, ative o sininho e comente também sobre algum caso que você queira que eu traga. Victoria Natalini nasceu em 2 de julho de 1998 em São Paulo. Filha de João Carlos Natalini, basicamente ele trabalha com empresas farmacêuticas e desenvolvendo a área de marketing. Ele tem 55 anos e ama muito a sua filha. Vitória simplesmente é conhecida por ser dócil, delicada, muito inocente pela sua idade e adora passar tempo com a família. Vitória sempre foi muito responsável com os estudos e sempre se dedicou a entregar o seu melhor. Vitória gostava de cozinhar e sonhava em ser chefe de cozinha, no qual ela aprendeu com sua madrasta. Vitória vivia visitando os avós porque era muito amorosa e amava muito estar com eles. Vitória não tinha namorado, gostava muito de arte, sua cor favorita era a cor azul. Ela ia muito com a família para a praia de Ubatuba. Vitória curtia rock e blues, o mesmo gosto musical de seu pai, tanto que na semana seguinte ao caso ela iria com seu pai ao show do Queen, 2015. Então, no dia 16 de setembro de 2015, ela e um grupo de amigos viajaram com a escola para uma fazenda, a Fazenda Pereiras, em Itatiba, interior de São Paulo. E era para fazer uma atividade extracurricular que eles faziam, e lá eles iriam fazer atividade de topografia, que era para medir e calcular o terreno, mapear o terreno, calcular toda a área. O trabalho valia nota e foram 34 alunos. Chegando lá, eles dividiram em grupos. No grupo da Vitória só tinha ela, um menino e uma menina. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o grupo ficava um afastado do outro, sem nenhuma supervisão. Junto a tudo isso, tinham várias casas de funcionários, colonos e, detalhe, um monte de funcionário da fazenda trabalhando em meio dos alunos. Da escola tinha a tutora, um professor de matemática e 3 topógrafos. Segundo esse grupinho da Vitória, por volta de 2h30 da tarde, Vitória disse que precisava ir ao banheiro, que ficava a 500 metros deles, lá na fazenda. Quando a atividade terminou, eles voltaram para a fazenda e a Vitória nada de chegar. Já havia passado 2h30. E aí os seus amigos foram perguntar para a professora onde que Vitória estava. Nisso começou uma busca entre eles mesmos sobre os matos, sobre as fazendas, e ninguém encontrava Vitória. Quando deu 6h da tarde, um dos topógrafos encontrou o boné de Vitória jogado. No caso, seus amigos falaram que jamais ela abandonaria o seu boné, porque ele tinha valor sentimental. A cozinheira do alojamento então decide chamar a polícia, porém já havia passado 6 horas do desaparecimento de Vitória. E é aí que eles vão avisar o pai dela, João Carlos Natalini. Ele conta que apenas 8h da noite ele recebeu a ligação de um diretor da escola dizendo a ele que sua filha havia sumido. E ele chega na fazenda por volta das 11h da noite. Quando ele chega, ele conta que foi horrível, tinha defesa civil, polícia e cães farejadores. A polícia de São Paulo também foi acionada e estavam ajudando nas buscas. Até mesmo pessoas de outros sítios vizinhos e fazendas estavam ajudando na busca. E de manhã o corpo de Vitória é encontrado por um helicóptero, o Águia da polícia de São Paulo. Estava bem afastado da fazenda, em um matagal. E eles simplesmente concluíram que foi uma morte natural porque não tinha nenhum ferimento. Seu pai fica revoltado e não aceita, porque Vitória fazia natação, praticava esportes 3 vezes na semana, se alimentava super saudável. Vitória tinha ótimos hábitos, não era alérgica, então seu pai não ficou nada satisfeito. E também ele disse que Vitória não usava álcool, droga, não tinha relacionamentos sexuais. Inconformado com toda essa situação, ele contratou peritos particulares, Oswaldo de Negrini Neto, um ex-diretor do Instituto de Criminalística. Ele, analisando o material, diz que o trabalho da perícia naquele dia foi exatamente errado, totalmente estranho. E também foi até o legista Badan Palhares, que também afirma que o trabalho da perícia naquele dia foi muito fora do normal. Ele disse, entre aspas, erros podem acontecer, mas erros graves dessa maneira jamais. Erros que possam encobrir um fato maior? Não. E ali eles perceberam que o corpo de Vitória foi encontrado de bruços, com os braços cruzados, seu rosto estava dentro dos braços, e a perícia indica que alguém colocou ela nessa posição, e que Vitória não havia morrido daquela forma. E a 2 metros de Vitória tinha um saco plástico no qual ninguém recolheu para a perícia. Ao lado do rosto de Vitória tinha um mato, um capim com sangue, no qual não se sabia se o sangue era de Vitória porque não foi recolhido pela perícia do dia. Esse perito diz que ela tinha sim escoriações nos joelhos, cotovelo, ela tinha ferimentos na boca e o pé tinha ferimentos, sangramento nos dedos. O legista Badan Palhares acrescenta, entre aspas, ao avaliar os lábios e a posição da língua e os dentes sobre a língua, e até mesmo o hematoma que havia no nariz, isso chamou muita atenção. Então, com esse trabalho deles, eles conseguiram argumentar com a Secretaria de Segurança Pública e, enfim, conseguiram trazer o inquérito para São Paulo. Os peritos que João contratou fizeram um laudo totalmente diferente
dos primeiros peritos concluíram que a morte de Vitória foi provocada por asfixia mecânica e que houve sim interrupção entre bocas, vias aéreas, nariz. Segundo os peritos, ela deve ter sido morta em algum local fechado, e isso indica que o corpo foi encontrado em outro local que não tinha nada a ver com o local que ela foi assassinada. O IML de São Paulo confirmou e o novo documento foi aprovado. Foi aprovado por uma junta de médicos do Instituto de Criminalística. E os principais suspeitos, morava na fazenda, já tinha passagem pela polícia, já tinha sido investigado pelo mesmo crime, e ele não foi interrogado. O pai dela fica muito revoltado porque esse sujeito ele já havia tentado fazer as mesmas coisas, asfixiar uma outra vítima que ele não conseguiu estuprar. A escola simplesmente forneceu advogado para todos os alunos que foram depor e eles eram instruídos por eles. E o pai dela alega que a escola não teve interesse nenhum em ajudar a solucionar esse caso. Fora que os pais dos alunos todos viraram a cara para ele. E na escola ficaram espalhando que Vitória poderia ter usado drogas. Mas as perícias afastaram essa hipótese. E o dono da fazenda já havia sido aluno dessa escola. A advogada do caso diz à família que boa parte dos alunos e o pessoal da fazenda, o pessoal da escola, mentiram sim no depoimento. O pai de Vitória conseguiu uma indenização. Ele alegou que quando você entrega um filho a escola passa a partir daquele momento a ser responsável por seu filho, no qual eles têm o dever de proteger a sua criança, proteger a integridade dela. As investigações seguem em sigilo e foram ouvidas 77 pessoas até agora. E ainda haverá testemunhas e a realização de mais exames para mais fatos. A escola simplesmente diz que está contribuindo com a polícia e está à disposição da família e da justiça. O pai de Vitória criou páginas no Facebook e no Instagram para falar e ajudar sobre o caso. Então, se vocês querem saber, vão lá e coloquem sobre o caso de Vitória, que vocês vão saber mais a fundo sobre o caso. Aqui é somente um resumo. Gente, vamos divulgar para que ajude a solucionar esse caso, que ele é muito triste. E já deixe nos comentários com muito respeito e qual vídeo você gostaria que eu trouxesse aqui. Obrigada, tchau, tchau.